Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 2 a 16. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos até aí. Nosso Deus, mais uma vez nós humildemente lhe pedimos que o Senhor nos dê graça, falando com os nossos corações, aplicando essa palavra nas nossas vidas, para que vivamos vida feliz e possamos agradar o Senhor e trazer glórias a Teu nome em tudo o que fizermos. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Irmãos, a má notícia é a seguinte: nós temos um problema de agenda e um problema de premissa. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo cuja agenda é o interesse próprio de cada um, cuja agenda é a justiça própria de cada um, cujas premissas são da autojustificativa, do valor que cada um tem em si mesmo. E quando vivemos nesse mundo, percebemos que, ainda que a gente cante esses cânticos, né? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha que é mais alta que eu, ou até mesmo o cântico que tu és um Deus de paz, eu quero viver minha vida em ti, ou até mesmo esse da colheita, né? A colheita tem sido abundante, grandes coisas fez o Senhor. Infelizmente, muitos de nós, talvez todos nós em alguma medida, a gente se ache merecedor de alguma bênção que vem do alto, por conta dessa natureza do mérito de se fazer coisas certas, né? Todos nós que tentamos viver uma vida ética, decente, pagar as contas no dia, pagar imposto de renda, entendeu? Fazer as coisas como devem ser feitas.
Todos nós somos, às vezes, contagiados com uma sensação de autojustiça. Não, porque eu não sou mau, eu sou bonzinho, eu sou bom, eu faço bem, eu sou do bem. Tem aquele plástico dos carros, é bom é ser do bem, né? De fato, a gente tenta ser do bem, mas esse raciocínio, ele traz dentro dele um equívoco e um risco muito grande para a nossa relação com Deus e o nosso entendimento do que Deus fez por nós. E qual é a real agenda que nos está proposta. Quando olhamos esse texto do apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos lá de Filipos, lembramos que Paulo estava com muita possibilidade preso em Roma, aguardando seu julgamento, manda essa carta, aflito porque sabia que a igreja de Filipos passava, primeiro, por perseguição. A igreja começou em perseguição. Segundo, passava por influência de um grupo de pessoas chamados judaizantes, que estavam destruindo a proposta e o cerne real do Evangelho. Paulo tem em mente a preocupação com aquela igreja para que ela conseguisse superar a influência e a pressão desses judaizantes. E mais ainda, não eram só os judaizantes. Se de um lado você tinha um grupo judaizante, que eu já vou explicar o que é, do outro lado você tinha um grupo libertino, um grupo carnal, completamente carnal, e Paulo vai chamar esse grupo do grupo cujo Deus é o ventre. E essa igreja passava então por essa dificuldade, e Paulo tem essa preocupação, porque esses judaizantes eram aqueles que queriam forçar uma barra na igreja, dizendo que todo cristão tinha que ser circuncidado. E essa era uma controvérsia que já havia sido discutida em Jerusalém, e você vê isso no capítulo 15 do livro de Atos, onde o concílio se reúne e discute a questão dos judaizantes, que queriam voltar às práticas cerimoniais judaicas, ainda que as pessoas professassem a Cristo, ainda que as pessoas professassem a suficiência de Cristo. O que está em jogo aqui é a suficiência do sacrifício de Cristo e a significância dessa suficiência para aquela igreja. É importante contextualizar e entender o seguinte: nosso Deus é um Deus de pacto. Ele é um Deus que estabelece relações com você e comigo, relações perpétuas. É um Deus de pacto perpétuo. É um Deus que em Gênesis 17 chamou Abraão e disse: eu vou fazer com você um pacto. E é um Deus que diz, quando fala assim, eu vou fazer com você um pacto, a palavra fazer um pacto significa cortar um pacto, porque ele mandou Abraão cortar animais ao meio, dispor os animais em fileira, e o próprio Deus passou no meio, dizendo: eu honrarei esse pacto. E, a partir daí, Abraão tem a experiência de que a sua casa e os seus, aqueles que pertenciam a ele, deveriam trazer como um sinal desse pacto a circuncisão. E a circuncisão, irmãos, é algo tão real hoje no judaísmo, que qualquer judeu que se diga judeu, ele tem que ser circuncidado. Porque a lei mosaica, a lei em Levítico 12:3, diz que ao 8º dia a criança será circuncidada. Foi assim com todos eles, da história bíblica, inclusive com Jesus Cristo, conforme relata Lucas, havia necessidade de ser circuncidado, porque aquilo ali era o sinal de um pacto. Ocorre que o judaísmo não percebeu que Deus tinha um pacto que ia além da coisa visível, além da carne. E eu queria que você abrisse em Deuteronômio 10, no capítulo 10, no verso 16, para você perceber a profundidade do que Deus está fazendo com o seu povo. Nesse momento, Moisés está diante de Deus, as tábuas da lei tinham sido quebradas por Moisés, que ele estava irado, e Deus manda ele cortar de novo a pedra, que ele ia de novo repetir a questão da lei, escrever a lei. E aí,
Deus fala através de Moisés, no verso 16, o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deus faz uma aliança, esse Deus faz uma aliança com o coração. Ele não faz uma aliança com algo puramente exterior e visível. Ele faz uma aliança com o coração. E quando você lê o profeta Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 em diante, Deus diz que estabeleceria com o povo sua aliança, e que ele escreveria nos corações a sua lei. Portanto, o equívoco daqueles judeus, ao longo da história, foi crer que sua fé e seu relacionamento com Deus era puramente baseado nesses preceitos. E quando Cristo vem e cumpre a lei essa que ninguém conseguiu cumprir, Ele traz o resgate do relacionamento desse pacto com o homem. Porque lembrem, no texto de Gênesis 15 e Gênesis 17, na verdade Gênesis 15, quando Deus passa no meio daqueles animais, Abraão experimentou um momento de trevas, houve escuridão. E quando Cristo na cruz morre por você e por mim, e por aqueles que pertencem a Ele, também houve trevas. Ou seja, Deus na cruz, em Cristo, sela de novo, ou manifesta aquele pacto que havia sido feito lá com Abraão, dizendo: é pelo meu sangue e não mais por obras da lei. E os judaizantes eram um grupo que insistia que a graça e que a igreja tinha que caminhar também pelas obras da lei. E isso estava levando a igreja a um caminho errado. E Paulo se levanta e diz: vocês estão equivocados. E aí ele não usa a palavra fácil. Ele chama os caras de cães. Vamos voltar lá em Filipenses 3, 2. Ele chama o cara de cães e ele fala para a igreja: cuidado, cuidado que esses caras são maus obreiros, cuidado que esses caras são a falsa circuncisão, porque nós é que somos os da circuncisão. E é curioso aqui, porque nós no português não captamos isso, mas no grego, que é original, tem duas palavras onde o apóstolo Paulo faz um jogo de palavra. A primeira palavra, falsa circuncisão, é katatome, que é cortar para o chão. A segunda palavra, que é circuncisão, é peritomé, ou seja, cortar ao redor. Paulo está fazendo, e essa palavra de falsa circuncisão, na verdade, tem o significado de carnificina. Ou seja, aqueles líderes ou obreiros, veja gente, ele está falando de obreiro, gente que estava na frente, que estava fazendo trabalho, estava ensinando aquele povo errado, estava ensinando aquele povo a observar preceitos que não eram mais os preceitos que a igreja devia seguir, porque a graça de Deus era suficiente em Cristo, e não nas obras da lei. E ele diz: nós é que somos da circuncisão. A circuncisão essa que é a do coração. A circuncisão essa que é no interior, que está ligada ao pacto que Deus fez com o nosso coração. Porque nós é que adoramos esse Deus em espírito e em verdade. Vocês se lembram daquela mulher no tanque, no poço, onde ela encontra Jesus? Quando ela encontra Jesus, ela fala: os nossos pais falavam que era para adorar no Monte Gerizim, vocês dizem que é para adorar no outro monte, afinal de contas, aonde a gente tem que adorar? E Jesus vira para ela e fala assim: olha, vocês não têm que adorar nem aqui nem lá, vocês
vocês têm que adorar em espírito e em verdade, porque Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma adoração falsa exterior, que não tem significado algum, é uma adoração do interior, de quem sabe que tem um pacto com o soberano. Portanto, esse povo estava sendo levado equivocadamente pelo movimento judaizante a errar, a achar que eles tinham alguma coisa de mérito. E aí que eu quis fazer a relação com a nossa agenda. Porque nós vivemos um movimento, na verdade, dentro da igreja cristã, percepções distintas. Existem muitas igrejas que ensinam essa relação de troca, essa relação de merecimento, essa relação onde você tem que fazer alguma coisa para conseguir a salvação. Não existe essa relação, é tudo mérito de Cristo, é tudo mérito dele, do sangue dele, do sacrifício dele. Não há nada em você e em mim que possa nos resgatar neste relacionamento, porque é esse Deus que vai no seu e no meu coração e marca. É esse Deus que vai no seu e meu coração e escreve. Não somos nós que escrevemos, é o Deus dos céus que escreve. E ele faz assim pela sua própria vontade, e nós vamos ver isso permeado aqui ao longo do texto. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, que nos gloriamos, verso 3, né, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por quê? Porque aquele pessoal da igreja de Filipos, que muito provavelmente nem judeu de sangue eram gentios gregos que haviam abraçado a ideia dos judaizantes, haviam se submetido à circuncisão física e queriam impor sobre aquela igreja essa ideia ou essa prática. Paulo vira para eles e fala: nós nos gloriamos em Cristo e não na carne como vocês, porque aqueles homens estavam se gloriando em uma religiosidade exterior, uma religiosidade farisaica, para os outros verem, para os outros baterem palma, para os outros olharem e acharem, lá vai um santo de Deus. Quando Paulo escreve aqui, ele coloca na mesa as suas credenciais. Ele fala assim: olha, vocês querem dar carteirada? Então eu vou dar carteirada aqui. Prestem atenção. Eu poderia me confiar na carne. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei mosaica. Sabe por quê? Porque eu sou da linhagem de Israel. Eu sou judeu puro, de um lar puro, de um lar sem mistura. Eu sou um judeu da tribo de Benjamim, que, diga-se de passagem, foi a tribo que retornou do exílio. Foi a tribo que nasceu de Raquel, o amor de Jacó. Uma tribo que tem uma série de coisas interessantes a respeito dela, se bem que há uma certa controvérsia se Paulo queria aqui trazer isso em voga. Comentaristas debatem esse tema, mas o ponto principal é que Paulo está querendo reforçar que era judeu no sangue, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. O que significa quanto à lei, fariseu? Ele cria na ressurreição, ele cria na eternidade. Os outros grupos de judeus não criam, eram mais helênicos, acreditavam num jeito mais grego de pensar. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam nos anjos, acreditavam na eternidade. E ele era, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Meus irmãos, que dor devia ser para Paulo dizer isso. Porque ele arrasou com os cristãos logo no começo da igreja. Se você olhar em Atos, no capítulo 9, tem a história da conversão de Paulo. Ele estava indo para Damasco com uma carta de autorização para perseguir os cristãos, quem sabe matar até. E ele, no meio do caminho, tem esse encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus Cristo. Ele cai do cavalo cego.
ele é levado para Damasco, para a casa do Ananias, e ali ele começa a entender que ele tinha compreendido tudo errado a respeito do judaísmo. Ele começa a entender que não era a agenda dele, era a agenda daquele que se fazia redentor por ele. E ele continua dizendo aqui que ele era irrepreensível. Se você olhar, há relatos, a carta de Paulo aos Gálatas diz que ele extrapolava em muito os da sua idade no judaísmo. Ele era um homem seríssimo, um homem muito zeloso, que procurava fazer tudo certinho. E daí, ele tinha todas as credenciais para bater no peito e falar: eu sou o grande judeu. Eu cresci aos pés de Gamaliel, do sacerdote Gamaliel. Eu cresci aos pés dele, aprendi aos pés dele, sei a lei de cor. Eu sei a lei de cor, e não só isso, eu obedeço essa lei. Eu obedeço, igual a mim não tem ninguém. Paulo poderia dizer isso, mas ele cai na real, e ele diz, cai na real nesse encontro com Cristo. Mas ele pega, irmãos, e olha para todo esse background dele, toda essa história dele, toda essa história de vida, todo esse valor religioso, e ele fala assim: quer saber? Isso era lucro para mim, mas agora eu considero perda por causa de Cristo. Porque agora eu entendi a mensagem do meu Deus, que veio se colocar em meu lugar e ocupar o meu lugar no resgate, veio pagar por mim na cruz. Paulo, ele considera tudo como perda, verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, a quem ele chama de Senhor. Meus irmãos, esse homem perseguiu a igreja de Deus, e ele saiu de perseguidor para perseguido, e é curioso que ele também faz jogo de palavras aqui, porque ele diz que perseguiu a igreja de Deus, mas mais à frente um pouquinho, ele vai dizer que persegue o alvo, e é a mesma palavra. Então ele perseguia a igreja, mas ele vai perseguir um alvo maior, e o texto continua dizendo, por amor, verso 8, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio é a palavra esterco. A palavra refúgio é a palavra esterco. Ou seja, aquele homem percebeu que toda a sua reputação, todo o seu conhecimento, todas as suas graduações não significavam absolutamente nada diante da grandeza de Cristo Jesus, da sublimidade e excelência do conhecimento desse Cristo, em quem todos os tesouros do conhecimento estão escondidos. Meus irmãos, conhecer a Cristo é o maior evento da existência, é o maior significado do existir. E quando você chega a essa conclusão, você percebe que a sua vida tem que ter outra agenda. A sua vida não pode ser daquela agenda que diz a expressão americana em inglês, que tem uma expressão em inglês que não tem em português, mas não consigo achar, que é it's all about me, é só a respeito de mim mesmo, do meu eu, do meu coração, do que eu quero, dos meus interesses, dos meus sonhos. Mas não é all about me, não é só a meu respeito, é a respeito do Cristo que pagou por mim, é a respeito daquele que me resgatou na cruz, aquele que foi feito maldição em meu lugar e em seu lugar. A nossa vida tem que ser vivida nessa perspectiva, e os judaizantes estavam empurrando a igreja para viver numa outra perspectiva. Não, olha só, Cristo realmente pagou, mas você tem que fazer alguma coisa para você alcançar a salvação, você tem que fazer alguma coisa para você alcançar o mérito e o beneplácito dele, a bondade dele em seu favor. Irmãos, nós não cremos que o homem tem condição de fazer nada. Existe uma corrente teológica que crê, chamada semi-pelagianismo. Não vou entrar no detalhe, mas é uma corrente que diz assim, não, a salvação ela é colaborativa. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Não.
Deus faz toda a parte. Deus faz por completo. Você não faz absolutamente nada, porque é Deus que regenera você, é Deus que coloca no seu coração fé, é Deus que chama você, e é Deus que permite que com a fé, aí sim você diz, eu creio. Mas a fé foi implantada em você pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Não há nada em você que possa responder a Deus. A sua natureza pecaminosa e a minha não há. Mas nós fomos alcançados por essa chamada do Evangelho. Então, nós simplesmente respondemos, Senhor, eis-me aqui. Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração. Paulo considera tudo que ele tinha lixo, esterco. E ele continua dizendo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pela fé, nós somos justificados. Pela fé, nós somos salvos. É pela fé, não é de obras, para que ninguém possa bater no peito e falar, eu dei a minha contribuição. Não há contribuição a dar. Deus, na sua soberania, lhe escolhe, lhe chama, e você tem que responder, porque esse chamado dele é irresistível. Não há como resistir ao chamado do soberano. Ele vira para você e fala, você é meu, e eu quero que a sua vida e a sua agenda seja minha. Você é minha, e todos os teus dias me pertencem, a sua família me pertence. Você simplesmente diz, Senhor, ok, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Faz em mim essa verdade ser verdade mesmo. Faz eu conseguir viver isso no dia a dia. Meus irmãos, a justiça própria não nos leva à redenção. Não há justiça própria. Há sim a justiça que procede de fé. E se vocês lembrarem bem, Abraão foi justificado antes mesmo de efetuar o pacto. Ou seja, antes mesmo de obedecer aquela lei da circuncisão. Abraão foi justificado pela fé, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado para a justiça. Deus imputou a fé em Abraão para que ele fosse justificado por fé. E todos os seus herdeiros fossem chamados herdeiros da fé, aqueles que nasceriam dele, da sua posteridade. Então, essa justiça é baseada na fé, e o objetivo de Paulo aqui é conhecer o poder da ressurreição de Cristo, ter a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, Paulo relata o sofrimento dele de uma forma impressionante. Se você for em 2 Coríntios, dá só uma olhada em 2 Coríntios 11, 22. Eu lembrei por causa do 11 do 22. 2 Coríntios 11, 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Paulo está escrevendo para os judaizantes da igreja de Corinto, hein? O movimento tomava conta de vários lugares. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ou seja, não são, né? Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes,
em frio e nudez. Meus irmãos, a credencial desse homem era impressionante. Esse homem padecia por Cristo. Este homem padecia por Cristo, e foi isso mesmo que Cristo falou para Ananias: importa que ele padeça em meu nome, e leve o meu nome a reis e governadores. Irmãos, este homem queria se conformar tomar a forma do crescimento, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz: o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo foi martirizado. Muitos cristãos foram martirizados. Muitos cristãos entendiam que a agenda deles era a agenda de um Deus soberano, que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e que, se for necessário, fará seus filhos passar pela espada, para que o seu nome seja glorificado. Nós temos um problema de agenda, irmãos. Nós temos um problema de agenda com um mundo que dita as nossas agendas, e que enfia goela abaixo nas nossas vidas premissas que não são nossas premissas, visões que não são nossas visões. Nós precisamos ficar espertos, atentos. E Paulo continua o texto para caminharmos para o final aqui. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Parece que ele está sendo jocoso aqui, né? Por quê? Alguns achavam que já estava tudo certo. Alguns daqueles judaizantes já estavam assim: não, agora eu estou perfeito. Agora eu estou perfeito. Eu não preciso mais de nada. Então Paulo diz: olha, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Meus irmãos, a nossa jornada é uma jornada que demanda foco. A dificuldade é que o entorno nosso é muito cheio de ruído, é muito barulho, é muita distração, é muita confusão, é muito blá blá blá, é muita história, é muita história tentando contar a história da vida para a gente. É muita gente, muitas teorias, muitas cosmovisões. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa olhar para o alvo. A gente precisa banir o ruído. A gente precisa colocar um supressor de ruído, para que a gente entenda qual é a nossa direção, para que a gente não perca o foco. E Paulo diz, mais à frente um pouquinho, ora, ele não alcançou, porque nessa vida nós não vamos alcançar. Nós já desfrutamos do reino de Deus, mas ainda não estamos desfrutando do reino pleno de Deus. Nós já experimentamos a presença do Salvador, mas ainda não o vemos face a face. Nós vivemos o tempo todo essa tensão: já, ainda não, já, ainda não, já, mas ainda não, já, mas ainda não. Nós estamos vivendo nesse período. Enquanto vivemos aqui, não vamos alcançar a perfeição, vamos caminhar nessa direção. Precisamos ter o foco muito claro, para não perdermos e não nos perdermos em contornos de caminho, em atalhos, para não nos perdermos, porque Paulo diz aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Meus irmãos, quantas vezes você e eu ficamos olhando para trás? Quantas vezes a gente vira para trás e perde o foco? A gente fica olhando: eu errei lá há 15 anos e 3 meses atrás fazendo isso, isso e aquilo. Porque se eu tivesse feito sei lá o quê, talvez, quem sabe, as coisas não seriam assim. Meus irmãos, quem vive de passado é museu.
Nós precisamos olhar para frente e precisamos deixar para trás as coisas que para trás ficaram. Paulo tinha uma história tremenda, Paulo tinha uma memória de sofrimento tremenda, mas ele olhava para frente, ele caminhava para frente. A figura é a figura de um estádio, a figura é a figura de uma corrida, a figura é uma figura de uma arquibancada e faixas de corrida daqueles atletas de Atenas que corriam nus na frente do povo, mas olhando para uma linha que estava lá na frente, uma linha de chegada que estava lá na frente. E dizem os historiadores que esses estágios tinham no início da pista uma base para apoiar, que nem a gente vê hoje, né, o atleta apoiar para dar a largada, né? Havia pedra ali. E quanto mais firme essa pedra estava, a saída daquele atleta era melhor e a chance dele ganhar era maior. Meus irmãos, a nossa jornada inicia na corrida. Quem segura a nossa perna é a rocha, não é pedrinha, é uma rocha. Então, quando você corre a sua carreira em direção à linha de chegada, ao alvo da soberana vocação, você está correndo impulsionado pela rocha. É a rocha que empurra você. Esse é o problema da nossa agenda. A gente acha que é o nosso próprio braço forte que nos empurra. Não é. É a rocha que está sob nós, que nos dá o sustentáculo e nos empurra adiante. E Paulo prosseguia para o alvo, para um prêmio. Há um prêmio. A salvação é um prêmio. A salvação ainda não se consumou. Você e eu estamos aqui, nessa terra caída ainda. Mas já haverá o dia onde a terra será redimida. E você e eu seremos redimidos, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Então, haverá o dia onde nós desfrutaremos do prêmio, a salvação que nos aguarda, por causa dessa soberana vocação, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus é quem nos chama, Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos fortalece. Paulo escreve no capítulo 2, dizendo o seguinte: porque Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É obra do Senhor, é obra do alto, é obra do soberano. Então, não é obra do nosso braço, é pura graça. Graça, graça, graça. Pura graça. Não há mérito em você e em mim, ou em qualquer coisa que façamos. Que nós possamos correr a carreira, sem ficar olhando para trás. Porque eu vou te dizer, você vai olhar para trás e vai perder tempo. Você vai olhar para trás e vai se distrair. Você já viu o corredor de 100 metros rasos? O Usain Bolt, que não tem ninguém para ele? O camarada corre, ele está olhando para frente e não quer saber. Quando muito, ele vira o olho assim de lado, assim. Se bem que nem precisa, porque corre muito, mas quando muito, olhar para o lado assim, mas nós precisamos focar, irmãos. Nós não podemos perder o foco. Olhar para trás faz você perder o seu foco. E aí, a sua vida fica triste, as semanas ficam deprimentes, você fica sem esperança, né? Nós precisamos olhar para frente. O Senhor estabeleceu a nossa linha de chegada, e Ele vai nos impulsionar. Lembre-se, a rocha da largada é Cristo, e Ele dá esse apoio para você e para mim, para que a gente corra a carreira e chegue bem chegado, Que Deus te fortaleça, que Deus me fortaleça, porque essa jornada não é fácil, mas que nos ajude a não perder tempo de ficar olhando para o lado, nem para trás, principalmente para trás. Que Ele possa te convencer que a sua agenda é uma agenda pura graça, que não há nenhum mérito em você,
É tudo graça, graça, graça. Superabundante graça. Amém? Tem uma música que canta isso. Graça, graça, superabundante. Dá para tocar? Graça. Ó. Então tá bom. Então vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela é viva e eficaz. E ela, de fato, nos dá sustentáculo, nos dá apoio, nos dá força. Ó Deus, se algum irmão se sente enfraquecido, alguma irmã, ou se algum visitante entrou aqui sem entender muito bem quem o Senhor é, que hoje à noite o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa. E essa pessoa, ao dormir, ao se deitar, possa pensar em tudo que falamos aqui, e quem sabe possa ouvir a tua voz dizendo: eu te amo, eu morri por você, é a minha graça que tem que bastar na sua vida. Senhor, se nós que cremos em Ti, estamos necessitando dessa fé, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça a fé, que possamos confiar na Tua graça, graça maravilhosa, que nos sustenta, que nos suporta. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e nos ajude a ter foco, nos ajude a olhar para o alvo, a soberana vocação que o Senhor nos deu. Que o Senhor dispense a cada um de nós a tua paz, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.